A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é ter um prazer ter você aqui no nosso canal. Você que tem curtido, comentado, continue fazendo isso, que é para que nós possamos crescer cada vez mais. Amém? Você que tem visualizado nossos vídeos e não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar, viu? Se você achar que o canal precisa melhorar alguma coisa, deixa aí nos comentários. Amém? Hoje nosso estudo vai ser na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo 18, que diz assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Tá bem? Graças a Deus. Se não está muito bem, graças a Deus também. Amém? Este versículo em Tessalonicenses nos dá uma referência de como devemos relacionar com Deus, com um coração grato a Ele por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Nesta carta fica clara a vontade do apóstolo Paulo em edificar a vida dos irmãos em Tessalônica, através do estudo da palavra e da gratidão a Deus, através do estudo da palavra e da gratidão a Deus. Esse versículo tem um forte fundamento. Devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias e não por todas as circunstâncias. Devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias e não por todas as circunstâncias. Amém? Apesar das situações da nossa vida, fomos alcançados pela salvação eterna em Cristo Jesus. Isto supera qualquer situação. Por isso, não devemos condicionar nossa fé apenas às ocorrências da vida. Quando tudo está bem, é só gratidão. E quando tudo não vai bem, algo não vai mais cooperar com isso. Não. Se tudo vai bem, graças a Deus. Se tudo também não vai bem, graças a Deus do mesmo jeito, esse dia. Se tudo vai bem, é só gratidão a Deus. E quando algo não vai como esperamos, é só reclamação. Não é para estar reclamando. Porque as coisas, muitas vezes, não vai do jeito que a gente quer. Tem que ser do jeito da vontade de Deus. E a vontade de Deus é contrária a nós. As coisas têm que estar dentro da vontade dele. Porque ele sabe o que é o melhor para nós. Nós muitas vezes não sabemos, mas ele sabe o que é melhor para nós. O povo de Israel saiu do Egito e cometeu este erro ao longo de 40 anos no deserto e não aprenderam. A cada tribulação, uma chuva de murmuração. Era a cada problema, eles murmuravam, eles reclamavam. Né? Tudo que acontecia, eles reclamavam, em vez de agradecer a Deus pelo que estava acontecendo, não, porque Deus estava guiando eles. E tudo era só murmuração. Mesma coisa são hoje. Tem gente que qualquer coisa que acontece vai logo murmurar. Mesmo Deus provendo tudo para o seu povo, o fato de olharem apenas para as circunstâncias não lhe dava as condições para reconhecer o cuidado de Deus. É claro, porque Deus estava cuidando. Brotou a água da rocha, mandou codornize, mandou o maná, coluna de fogo de noite, né? Nuvem de dia para proteger do céu. As roupas deles nunca não se acabaram. Tudo Deus estava provendo, mas eles continuavam murmurando. Só faziam murmurar. Depois de cada favor, o povo reconhecia a provisão, mas bastava surgir uma nova tribulação e logo voltava a murmurar. Qual era? Deus estava provendo, beleza, tudo tranquilo, tudo agradecido. Mas quando acontecia qualquer problema, só reclamação, só murmuração, só reclamando. E muitas vezes dizer que queria até voltar para o Egito para ficar sofrendo lá como ele sofreu antigamente. Veja como é o povo. Nada era suficiente. Esse era um sinal de ingratidão. Fuja desse comportamento. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo expôs outros pontos que nos ajudam a gerar um coração grato a Deus. Alegre-se sempre, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16, que diz assim: regozijai-vos sempre, regozijai-vos. Orem continuamente. Ele vai dizer no versículo 17, ore sem cessar, né? Não apague o espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, que diz: não extingais o Espírito Santo de Deus, não frustrais o Espírito Santo de Deus. Afaste de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo, retém o que é bem, o bom. Tá vendo? Veja que ele deixou várias lições para a gente. Te afaste do mal, não extinga o Espírito Santo, ore continuamente e alegre-se sempre, se alegrar em tudo, porque Deus é quem provê o nosso sustento, é Deus quem cuida de nós. Então, nós não devemos estar murmurando, devemos ser gratos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Quando somos gratos a Deus, somos menos ansiosos. Ao depositarmos a nossa expectativa em Deus, nos desapegamos da imprevisibilidade do mundo. O homem é capaz de falhar, mas Deus não falha. É claro, o homem ele pode falhar a qualquer momento. Mas Deus ele nunca falha. Deus ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então nós devemos sempre crer. Crendo,
com o coração grato a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, porque nós estávamos na lama do pecado e Ele foi lá e nos resgatou através de Cristo. Então nós não devemos estar reclamando, nós devemos ser sempre grato a Ele por tudo que Ele já tem feito. Vai dizer mais, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, né? Em Filipenses capítulo 4, verso 6, vai dizer isso, que nós devemos andar ansiosos, né? Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Está vendo? Tudo tem que ser conhecido por Deus com súplicas em ações de graça. E demais, verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Veja, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações, quando nós somos com o coração grato a Deus. Então isso nós devemos fazer, ser sempre agradecido a Ele, porque Ele sabe e tem feito o que é melhor para nós. É evidente que haverão momentos de alegria, choro, além de dias difíceis, mas nada deverá abalar a nossa fé na plena salvação em Cristo. É claro que a gente sabe que a nossa vida, a vida do crente não é fácil. A vida do crente é difícil. Não é uma vida de mar de rosa. Não é uma vida de ter tudo. Sempre falta alguma coisa, sempre é uma dificuldade, sempre é uma tribulação. Mas mesmo assim, nós devemos ser gratos a Deus, porque Ele sempre vai resolver o problema. Ele não vai deixar a gente ao Deus dará, não. Ele sempre está ali para nos ajudar, para nos regozijar, porque Ele é quem cuida de nós. Demais, ter o entendimento de que fomos alcançados por Cristo alegra a nossa alma e aumenta a nossa gratidão a Deus, é claro, porque nós fomos alcançados por Cristo. Cristo perdoou todos os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida. E para que bênção maior é? Tem bênção maior do que essa? Não tem bênção maior do que essa. De ter o nome escrito no livro da vida. De ter a nossa vida resgatada por Jesus. Isso aí não tem preço. Por isso que vai dizer, só o preço que Ele pagou por nós já é motivo de sermos gratos pelo resto da vida. É claro, só o preço que Jesus pagou, de ir até a cruz, açoitado, cuspido, desprezado, maltratado, injuriado, tudo isso Ele passou. Mas em nenhum momento Ele reclamou, em nenhum momento Ele deixou de fazer a vontade do Pai. Ele fez a vontade do Pai para nos salvar, para nos resgatar do pecado. Foi isso que Jesus fez. Então nós devemos ser sempre gratos a Ele por tudo. Deus, quando enviou Jesus, foi o amor de Deus ali demonstrado ao homem. O amor de Deus foi demonstrado todo através de Cristo, porque Cristo veio para nos salvar, Cristo veio para nos resgatar e nos dar direito à vida eterna. Então devemos ser sempre gratos a Ele por isso. Aí vai dizer, siga o exemplo de Paulo, que mesmo fazendo a vontade de Deus, passou por momentos de alegria e tribulação, mas nunca deixou de ter um coração grato a Deus. Todas as coisas contribuíram para o fortalecimento da sua fé em Cristo Jesus, é claro, né? Ele deixa bem claro, né, em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelos seus decretos. E Paulo foi chamado. Paulo foi chamado por Deus para ser um missionário, um grande homem de Deus que montou várias igrejas. Poderia ser um milionário, poderia ser um homem rico, mas desprezou tudo isso para fazer a vontade de Cristo. Sofreu, chorou, foi abandonado, açoitado, né? Ficou preso numa masmorra e por fim foi decapitado. Mas nem por isso ele reclamou, ele só tinha agradecimento. Só agradecimento a Deus. Filipenses, lá em Filipenses, no capítulo 4, né? Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13, veja o que ele diz. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Verso 13 diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tá vendo? Veja, podia ter abundância e ter fartura. Podia, passou necessidade, né? Ele deixa bem claro. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Tudo ele estava instruído. Mas mesmo assim não deixou de agradecer a Deus. E ainda mais no verso 13. Posso todas as coisas que me fortalecem, Jesus Cristo. Agradecendo a Deus por tudo. Pelo sofrimento, pela dor, pelo abandono, pela prisão, por ter ido para o cárcere, por estar prestes a decapitado, em tudo ele agradecia, ele não murmurava, ele tinha um coração agradecido a Deus. Por tudo que Deus propôs a ele, por tudo que ele fez em prol do Evangelho, ele estava agradecido. E dessa mesma forma tem que ser nós. Nós não podemos ter um coração amargurado, um coração triste, não. Nós temos que ter um coração agradecido a Deus
Por isso que aí em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18, ele deixa bem claro: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É a vontade de Deus em Cristo para nós. E a vontade dele é a vontade boa, agradável. Não é a vontade ruim. Muitas vezes quando acontece alguma coisa em nossa vida é porque Deus está ali trabalhando em nós, nos moldando para melhorar, para nos melhorar e para que nós possamos ser útil à obra dele. E muitas vezes a gente não entende, começa a murmurar, começa a reclamar, porque isso, porque aquilo, porque isso não era para acontecer comigo, era para acontecer com fulano, era para acontecer com você mesmo, porque Deus está lhe moldando, Deus está trabalhando na sua vida. Então nós devemos ser gratos a Ele quando Ele está fazendo isso, trabalhando em nós. É melhor Deus trabalhar em nós do que o homem, porque o homem ele só vem para nos destruir, mas Deus ele vem para trabalhar e nos restaurar. Então que possamos ter um coração sempre grato a Deus por tudo, na alegria, na dor, no sofrimento, na tristeza, no abandono, na solidão, graças a Deus, em Cristo Jesus, que nos tirou lá da lama e colocou para sentar em lugar de príncipes.